Desde 2016, né, o nosso escritório é organizado nessa modalidade. Então, que seja bastante interativo, pessoal. Fique muito à vontade aí para fazer as perguntas. Show de bola, todo mundo entrando aí, 21 pessoas já. Muito bom. Primeiro, então, quero agradecer ao convite aí na pessoa do presidente, né, do Carreirão, que me convidou para falar sobre esse assunto, direito e home office, do dia a dia a uma pandemia, né? Infelizmente, estamos vivendo esse momento. Também já de início quero me solidarizar aí com a situação, com todas as pessoas que estão sendo atingidas por essas restrições e também na questão da saúde, né? Espero que a gente passe logo por esse momento e obviamente a pandemia, essa quarentena, tudo isso fez com que a gente tivesse que adaptar a nossa rotina profissional, né? E no nosso caso, né, nós já fazemos home office aí há 4 anos, né? 16, 17, 18, 19, 20, vamos para o 5º ano de escritório com home office. Então, no nosso caso, a gente pode dizer até que os impactos dessa quarentena no âmbito profissional acabaram, em relação à nossa rotina profissional, né? Claro que a nossa vida não, mas a nossa rotina profissional, esse impacto foi um pouco menor. O Carreirão me fez um roteiro de perguntas, né? Eu vou seguir esse roteiro sem prejuízo de que vocês façam perguntas também, tá bom? Esse roteiro vai abordar as questões de forma geral, algumas mais detalhadas, mas vocês estão aí, estou vendo bastante gente entrando, já perto de 30 pessoas, vocês também podem fazer perguntas. Bom, então, feita essa introdução, esse agradecimento, né, o primeiro ponto que o Carreirão pediu para que eu falasse da minha carreira profissional até o home office. Então, muitos aí me conhecem, sabem, eu fiz a graduação na UFSC. Durante a graduação, logo depois de sair do centro acadêmico, entrei num escritório, fui estagiário, um escritório normal, né? Um escritório em que as atividades eram presenciais. Depois disso, depois de muito tempo, 4 anos nesse escritório, já advogado, já finalizado o mestrado também na UFSC, fui a São Paulo. Em São Paulo eu fui coordenador de um escritório, do meu orientador de doutorado, que era um escritório, né, tradicional também, um escritório presencial, né, um escritório em que todos os dias você coloca o seu terno, você se desloca até a sede desse escritório e lá você tem uma rotina de trabalho, um tempo pré-determinado, muitas vezes você fica mais, né, ou menos tempo, mas você tem essa rotina de deslocamentos. Em 2015 eu fui, uma parte da minha pesquisa de doutorado fui para a Alemanha, e aí quando eu voltei da Alemanha, eu sempre tive o sonho, né, por assim dizer, de ter o próprio escritório. Eu então, morando em São Paulo, decidi iniciar, né, esse sonho, colocar em prática esse sonho. Veja, São Paulo é uma cidade, né, é um país praticamente, em termos comparativos, que de certa forma está habituado ao home office, né? O home office em São Paulo acontece com mais frequência do que em outras cidades. E São Paulo tem a característica de ser uma cidade muito grande, tem um trânsito muito intenso, né? E essas circunstâncias sempre me trouxeram uma certa incomodação. Eu, né, em Florianópolis, quando trabalhava no escritório, claro, eu particularmente não gosto, eu acho que muita gente não gosta do tempo, que a gente pode chamar de tempo perdido, de deslocamento, ida e volta até um local de trabalho, mais o tempo de arrumação, por assim dizer, né? Você colocar uma roupa formal, no caso da advocacia. Eu estimo que eu perdia, entre aspas, cerca de 1 hora por dia me deslocando ida e volta, numa estimativa até baixa, tá? Porque se você considerar realmente tudo, desde a preparação até a ida e volta, pode ser que leve mais de 1 hora. Então, quando em São Paulo eu tive a ideia, né, de implementar o sonho de abrir um escritório, algumas questões me vieram à tona, né? Primeiro, o investimento para você abrir um escritório.
Então imagina você alugar uma sala, você reformar a sala, você mobiliar essa sala, o local, você escolher esse local, que ainda que seja próximo da sua casa, é um investimento significativo, né, para quando você está começando o escritório, você ainda não tem clientes. Versus a possibilidade de você aplicar tecnologias no seu dia a dia profissional. E aqui eu já quero fazer um primeiro assentamento. Tá? Home office no direito, né, e sobretudo na advocacia, que é a minha experiência mais própria, é quase que um sinônimo de adoção de tecnologias. Se você não adota tecnologia, e eu vou falar de várias aqui, né, no seu cotidiano, fica praticamente inviável você exercer o home office. Né? Então, quando eu falo em home office, eu falo em advocacia no âmbito digital. Basicamente, nós temos essa correlação muito direta. Tá? Então, eu separei aqui algumas vantagens, tá? Gêneros de vantagens do home office que, à época, me fizeram optar por esse modelo. Primeiro, eu comentei com você a questão do custo. Quando eu falo custo, é sim o custo financeiro de você montar um escritório, né? Todo o investimento, locação, etc. Mas outros tipos de custo, como o custo de tempo. Né? Imagina se você pudesse economizar 1 hora por dia, 1 hora útil do seu dia, né? Todos os dias. E isso, para mim, não fazia sentido eu estando em São Paulo. Não sendo de São Paulo, estando em São Paulo, sem ser da cidade, né? Montar um escritório, tendo que me deslocar, tendo que fazer investimento, para mim, eu pensei assim, olha, o risco é muito menor se eu começar tentando fazer da minha própria casa, né? Ou seja, eu trabalho em domicílio. Então, a primeira questão é o custo. A segunda, a produtividade. Eu tenho falado com muitos amigos, muitos colegas que, claro, em razão da quarentena, têm agora trabalhado no modelo home office. Né? E eu acredito que todos aqueles que realmente estão trabalhando no modelo home office com disciplina já devem ter percebido a maior produtividade que nós temos nos modelos, nessa metodologia, nessa forma de organização. Né? Então, a maximização da produtividade no estilo home office, para mim, é algo que funciona, é algo muito nítido, né? Desde que, claro, você tenha disciplina. A gente fala um pouco sobre isso mais tarde. Uma terceira vantagem, na minha percepção, é a questão da equipe. Tá? Então, veja, o nosso escritório, né? Eu moro em Brasília atualmente, a Giovana do escritório mora em São Paulo, o Dudu, até que está aí, meu irmão, mora em Florianópolis. Nós temos nós temos pessoas no escritório pequeno, um escritório com cerca de 10 pessoas integrantes, né, que conseguem morar em cidades diferentes. Então, o home office, metodologia de você organizar uma instituição, né, empresarial a partir do home office, te permite ter uma equipe que, né, no meu entendimento, uma equipe que para nós é uma equipe de alto nível, ainda que more em cidades diferentes. Porque, veja, se eu não tivesse o modelo home office, certamente eu não conseguiria contar com colaboradores em São Paulo, em Florianópolis, a não ser que eu tivesse uma sede física nessas cidades. Né? E em quarto lugar, a questão do conforto. Né? Talvez não tenha nada melhor do que você estar na sua própria casa durante o período de trabalho. Né? Então você tem o seu escritório, a sua casa, realmente uma extensão do restante da sua casa, da sua sala, do seu quarto, de tudo, da cozinha. Você é muito familiarizado com isso. Né? Vamos falar das desvantagens mais tarde, mas essas questões, o custo muito menor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Veja, o fato de o escritório ser home office não significa que nós não tenhamos uma sede física. Olha que curioso. Né? Nós temos uma sede física em São Paulo. É uma sede física de um escritório compartilhado. É parecido com um coworking, mas não é um coworking, porque no coworking as pessoas vão trabalhar nessa sede compartilhada. O nosso caso é um escritório compartilhado. Um escritório com recepção, com um secretariado, tem uma equipe de secretariado que atende nossos telefonemas. Então, se você liga para o escritório, né, uma pessoa que liga pela primeira vez, um telefone fixo, existe um secretariado que vai dizer, olha, boa tarde, Schiffler Advocacia, e essas pessoas são treinadas, elas têm todas as informações do escritório, elas transferem ligações para o nosso celular ou registram por e-mail o recado. Né?
Nós, nessa nossa sede em São Paulo, recebem as correspondências e nós fazemos reuniões físicas, presenciais, com os nossos clientes, né? E veja, tudo isso, né? Inclusive durante esse momento de quarentena, o escritório está funcionando lá em São Paulo, essa sede física. Nós não vamos trabalhar todos os dias na sede, mas ela está disponível. Então, se eu quisesse marcar uma reunião para amanhã em São Paulo, o escritório estaria disponível, físico, escritório presencial. E tudo isso, pessoal, na nossa realidade, nós fazemos com um custo que é inferior a R$500 por mês. Veja como isso é barato, né? Em comparação com uma sede própria, digamos assim, que custaria certamente pelo menos R$5.000 por mês. A nossa sede, que é compartilhada, custa R$500 por mês e fica na Avenida Paulista, próxima do metrô Brigadeiro. Ou seja, é um local ótimo, um local que qualquer cliente consegue chegar e fazer a reunião conosco. Eu vou falar um pouco mais sobre como funcionam essas reuniões com os clientes, né, e vantagens e desvantagens disso. Mas veja a diferença. Você iniciar um escritório, né, iniciar uma atividade gastando R$5.000 por mês ou gastando R$500 por mês, né? E claro que depois de um tempo, né, com o crescimento do escritório, talvez essa diferença, esses R$4.000, R$4.500 por mês, não seja determinante, né? Não seja relevante. Talvez isso vai ser o preço, vai ser o valor do pagamento do salário de um advogado, por exemplo, né? Mas, sobretudo no início, para mim não faz sentido, né? Não faz sentido alguém hoje, digamos, sair da faculdade sem ter uma estrutura já prévia, às vezes não sendo na cidade, e abrir um escritório físico, sendo que existem essas alternativas que são muito menos custosas, tá? Bom, seguindo aqui o roteiro de perguntas que o Carreirão me fez, né, ele perguntou sobre prospecção. Como é que funciona a prospecção num escritório organizado por home office? Sinceramente, na minha opinião, não é muito diferente da prospecção que acontece nos escritórios tradicionais. A prospecção hoje vem de duas grandes fontes, né, a gente percebe isso. Ou de indicações, as indicações de amigos, de colegas de profissão, né, de familiares, de clientes, de ex-clientes. Então esse é um fluxo muito grande de prospecção, né, as pessoas que conhecem o trabalho e indicam. E o segundo são as pessoas que conhecem a existência do escritório de alguma forma. E hoje, qual é a forma mais eficiente de se conhecer? A forma mais eficiente de se conhecer o trabalho de alguém é a internet, pessoal. Não tem dúvidas sobre isso, né? Então, como eu falei, home office tem tudo a ver com advocacia digital, e a advocacia na era digital tem tudo a ver com posicionamento dentro da internet. Então, para vocês terem uma ideia, né, o home office te leva a adotar tecnologias de forma muito intensa. Então, eu vou falar sobre quais tecnologias nós usamos. Então, essa adoção de tecnologias vai nos levar, por exemplo, a ter um posicionamento, ter um site, né, um site bacana. Por exemplo, nós assinamos o Jus Brasil, né, há muitos anos já, e temos um perfil dentro do Jus Brasil, que é um perfil muito visitado. Vou falar um pouco sobre essa experiência também. E de lá vem muitos clientes, né, muitos potenciais clientes. No Instagram, né, na verdade, todos os escritórios têm já hoje, seja home office ou não, tem essa familiaridade com as tecnologias. Mas para vocês terem uma noção, como a gente se organiza de modo ao nosso trabalho ser feito à distância. Então, esse trabalho de escritório é à distância em 90% do tempo, né? Então, é como se nós nos estruturássemos para prestar os serviços à distância. E hoje, por exemplo, nós temos clientes no escritório em mais de 20 estados da federação, ou seja, no Brasil inteiro, né? E como é que isso começou? Veja, você vai começar um escritório home office sem ter cliente, né? Então, o que você vai fazer? Nós começamos, à época, né, até vale um pouco dessa história, em 2016, o Jus Brasil, que é o maior site de direito do país, ele não tem mais isso, mas ele tinha a possibilidade de você responder proativamente perguntas de cidadãos, de usuários, né, do site, de forma ilimitada. Hoje não é mais ilimitada, hoje você tem que pagar, tipo, você tem lá tem créditos, enfim, mudou a metodologia, mas na época era ilimitado. Então, veja, comecei o escritório sozinho, era a única pessoa do escritório, fiz um perfil no Jus Brasil, perfil pago, conseguia responder perguntas de usuários.
A gente respondeu tanta pergunta, e de uma forma assim detalhada, com atenção, pessoas que nunca me viram antes, né? A gente chama de PCs no escritório, potenciais clientes. A gente respondia com atenção, ouvia o que a pessoa dizia, a pergunta dela, a dúvida, procurava um precedente de jurisprudência, respondia, e a gente fez isso centenas de vezes, né? Respondemos assim 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, umas 250 avaliaram positivamente a resposta dentro desse espaço, que é o Jus Brasil. Então, o meu perfil lá dentro do Jus Brasil tem 250 estrelas, 5 estrelas, 250 avaliações positivas. Veja, não foram de 500 respostas, não foram 500 clientes, não foram 250 clientes. Na verdade, eu não me recordo, né, se foram sequer 5% viraram clientes. Mas essa reputação construída na internet, a partir de 250 avaliações positivas, fez com que até hoje, isso é algo que a gente começou a fazer há 4 anos atrás, que a gente não faz mais, porque simplesmente, né, hoje tem que pagar para responder as pessoas. Até hoje, todos os dias, pessoas que veem o nosso perfil no Jus Brasil procuram um escritório. Pessoas do Brasil inteiro, né? Então, isso tudo, claro, não é 100%. Alguém que não tivesse home office poderia fazer também. Mas eu estou explicando que a advocacia digital, na era digital, o home office te leva a esse tipo de advocacia, né? E assim, claro, a gente foi aos poucos crescendo o escritório. E aí foram entrando novas pessoas. Foi entrando meu irmão, foi entrando Giovana, foi entrando na época a Roberta, foi entrando várias pessoas. Até hoje nós temos cerca de 10 pessoas no escritório, né? Morando em cidades diferentes. Então, claro, no início, sendo uma pessoa só, fazendo home office, é tudo tranquilo, está tudo no seu computador. Mas com o crescimento, o home office exige uma organização. E a organização necessariamente passa por tecnologias. E aqui eu quero falar para vocês, né, uma informação que, no meu ponto de vista, é muito valiosa, tá? Porque a gente demorou muito para chegar nessas tecnologias, né? A gente testou muitas tecnologias. Então, hoje a gente chegou num conjunto de tecnologias que no nosso modo de ver é muito eficiente e traz muita produtividade para quem faz home office. Então, por exemplo, comunicação, né? Se nós estamos home office, várias pessoas home office, eu não posso pegar o telefone e começar a ligar para as pessoas o tempo todo, o dia todo, sendo que muitas vezes eu preciso, né, fazer conversas em grupo ou o momento da ligação inoportuno. Então, obviamente, no início, né, nós começamos a fazer por meio de WhatsApp. WhatsApp, enfim, é a forma hoje universal de comunicação. Mas veja, usar o WhatsApp para comunicação no escritório de advocacia é catastrófico, tá? Não funciona. Veja, imagina só, no início, né, até você tem 5 clientes, você tem um grupo de WhatsApp com os colaboradores todos em home office, você trata de todos os assuntos lá, tudo bem. A partir do momento que você tem 20 clientes, 50 clientes, 100 clientes, 200 clientes, imagina você tratar num grupo de WhatsApp sobre 200 clientes diferentes. Então vai passar uma semana, você vai querer voltar e ver, mas o que nós falamos mesmo sobre aquele caso? Né? Como é que você vai achar dentro de um grupo de WhatsApp? Não tem como. À época, então a gente migrou do WhatsApp, fomos para o Telegram. O Telegram, enfim, era um pouquinho mais organizado nesse sentido, mas logo a gente percebeu que também nem WhatsApp nem Telegram funciona para home office. Tá? Para uma estrutura em home office, né? Veja só o que eu estou falando. Não estou falando eu sozinho em home office. Estou falando num escritório inteiro em regime de home office. Então, depois de pesquisar muito, nós encontramos um software que foi assim, milagroso, né? Que parece até que eu estou, né, fazendo propaganda deles, mas realmente, que é o Slack. Tá? Muitos eu acredito que conhecem. Slack, S-L-A-C-K. O Slack, para quem é mais antigo, né, vai saber o que eu estou falando. Ele é parecido com o Mirk, tá? Ele é parecido com o Mirk. Ele tem canais, né, que são uma espécie de grupos. E no nosso caso, cada canal dentro do Slack é um cliente. Né? Então a gente tem o Slack, ele permite comunicação individual, privada. Então eu posso conversar com qualquer pessoa dentro do meu escritório diretamente, como se fosse o WhatsApp. Muitos chamam o Slack WhatsApp profissional. Ou eu posso conversar com as pessoas dentro dos canais. Então, nós temos lá, né, os canais dedicados a cada cliente de concurso público. Um canal dedicado. Cada cliente tem um canal.
Cada cliente de contratação pública, licitação tem um canal. Né? Às vezes o mesmo cliente tem mais de um canal, porque ele tem mais de um caso. Né? Então, isso fica muito organizado, isso mudou assim pra gente, a forma de organização foi algo sensacional. Tá? No início, o Slack é freemium. Né? O Slack freemium significa que você pode usar todas as funcionalidades dele, 99% das funcionalidades de graça. Mas depois que você usa muito, você tem que pagar. A gente paga, não é tão barato, mas vale muito a pena. Né? Então a primeira tecnologia para a gente que é básica para um home office, para uma organização em home office, é o Slack. Eu não me vejo hoje sem essa tecnologia, seria o caos dentro do escritório você tratar, né, de dezenas, centenas de casos sem ter uma organização, uma plataforma eletrônica voltada para o âmbito profissional, que no caso a gente usa o Slack, que é muito boa. A gente também assina, né, outras tecnologias relevantíssimas para o home office. A gente assina o Google Suite, né, o G Suite. O Google Suite nos dá a plataforma Gmail para os nossos e-mails, né, então gustavo@chifler.adv.br. Quando você entra é plataforma Gmail, então é super, todo mundo sabe usar. Nos dá o Google Drive, que nós utilizamos o Google Drive para a organização dos nossos arquivos, e aí o home office também tem tudo a ver com um papel zero, né, assim, por assim dizer. Então nós praticamente não temos arquivo físico, os arquivos físicos que nós temos estão aqui nesse escritório, dentro da minha casa, né? E o Google Suite nos traz também a ferramenta do Google Docs. O Google Docs, eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, e muitos devem utilizar. Ele edita, né, documentos, tal como o Microsoft Word ou como o Excel, só que online. E ele tem a grande vantagem, e aí em termos de produtividade, isso é excelente, de você poder ter pessoas simultaneamente trabalhando no mesmo documento. Né? Então imagine você, chega um prazo hoje no escritório, né, e você sozinho não vai dar conta, né, ou seria um esforço hercúleo para isso. Você consegue colocar várias pessoas trabalhando dentro de um mesmo documento. Né? Isso pelo Google Docs. Então o home office vai te permitir isso. Claro que no escritório normal isso também poderia ser feito, mas enfim, no home office fica muito mais fácil. As pessoas já estão conectadas, já estão habituadas. Né? Por isso que eu digo, a advocacia na era digital é quase sinônimo de home office, você não tem como fugir disso. Outro ponto, um token. Então uma certificação digital para assinaturas. Então todos os nossos contratos são assinados por certificação digital. Tá? Então veja só, olha que curioso, né? O home office, o estilo home office de escritório vai nos permitir isso. Certa vez nós fomos contratados por 200 professores do interior do estado do Piauí, numa cidadezinha lá de Miguel Alves, no interior do Piauí. Imagina você ter que assinar 200 contratos, né? Ou ainda que você fizesse um só com todos os professores, mas enfim, olha, certificação digital para assinar documentos é requisito. Se você não tiver isso, você não ganha escala. Tá? Você não consegue ganhar escala. Então, até a gente faz, essas assinaturas digitais são feitas de forma gratuita. Tem o site ali da própria OAB que permite essas assinaturas são feitas de forma gratuita. Né? Então, todas as petições, o processo eletrônico hoje é uma realidade. Ou seja, até o Carreirão me fez uma pergunta, como é que vocês fazem com os processos físicos? A gente faz da mesma forma com o escritório normal. Né? Mas o processo físico hoje assim, a minoria, é 1%, a grande maioria é processo eletrônico, no Brasil todo, PJE, EPROC, SAGE, né? Então a gente tem que estar habituado com essas tecnologias. E tudo é assinado por certificação digital, isso facilita demais. Nós usamos um outro software chamado Asana, tá? O software chamado Asana, o pessoal está dando tchau aí, muitos tchauz, gostei, não sei nem se eu consigo dar tchau aqui. Esse software chamado Asana, tá? Ele é integrado ao Slack e o que ele faz? Ele gerencia a distribuição de tarefas. Então, pelo Asana, ele é integrado ao Slack. Eu estou lá no Slack dentro de um canal tratando de um caso de um cliente e aí aparece uma demanda nova, né? Um recurso numa licitação. Então eu vou digitar lá. /Asana espaço create enter. E aí eu designo para quem vai fazer essa tarefa e quando essa pessoa, para quando, qual o prazo dessa pessoa. E aí eu vou ter um dashboard, né? Um portal, conseguindo ver o que todas as tarefas designadas para todas as pessoas, né? E com os prazos respectivos. Então isso também vai ser essencial. E aí uma das dificuldades do home office é você realmente fazer essa gestão para saber quem está fazendo o quê. Imagina, né? A gente tem estagiários que estão em diferentes cidades
E será que eles têm alguma coisa para fazer? Então é uma dificuldade, a gente lida com essa dificuldade a partir do Asana integrado ao Slack, né? Então é uma dica. Outras tecnologias, tá, que a gente usa, eu vou citar porque claro que o escritório normal também faz, também pode usar, mas para a gente é muito essencial. Então a gente demorou muito para chegar nesse conjunto, né, de tecnologias, por isso que eu faço questão de falar para ajudar quem necessita disso. As artes gráficas para as redes sociais, né, a gente usa o Adobe Spark, que é gratuito, é excelente, ele faz artes gráficas de alto nível. A gente não tem um profissional fazendo isso, né, nós mesmos fazemos. E softwares para manejamento do PDF, né? Então você obviamente hoje na advocacia online, na era digital, você precisa ter os softwares certos para manejar PDF. Então, editar PDF, cortar PDF, diminuir o tamanho de PDF, fazer a osserização, né? A gente tem esses softwares que a gente utiliza. Depois, eventualmente, se alguém quiser, eu posso passar os nomes deles, né? Desde PDF 24, PDF Sun, Adobe Fine Reader, são todos softwares que vão nos ajudar a manejar esses arquivos, tá? Então, a produção dentro de um escritório organizado por home office vai passar necessariamente por todas essas tecnologias e por você ter em casa, né, home office, um local com uma estrutura minimamente adequada. O que eu quero dizer por isso? Uma internet, né, que não te deixe na mão, você vai precisar ter uma internet. Na falta de uma internet, você vai ter que usar a tua 3G. Claro que isso não vai acontecer, né, com frequência, mas você precisa estar 100% do tempo conectado enquanto você está profissionalmente exercendo sua profissão, né? Você vai precisar ter, claro, um computador e até uma impressora, né? Aqui é um ponto relevante que eu quero falar, que é o seguinte: não é porque um escritório, né, é home office que ele não faz atividades externas. Muito pelo contrário. Veja, hoje morando em Brasília, várias vezes nós somos chamados a auxiliar escritórios de outros locais do país para fazer diligências externas. Então, distribuir memoriais, despachar com o juiz, né? Ir para a Justiça Federal, TRF1, STJ, TCU, STF. E para isso você vai precisar ter uma impressora para levar os memoriais, vai precisar sair de casa, né? Sair do seu trabalho. Então, o home office ele não é incompatível com a diligência externa, ele só é que quando você está fazendo as suas atividades intelectuais propriamente ditas, trabalhando nos casos, né, você não vai estar dentro de um escritório, você vai estar dentro da sua própria casa. Então é muito importante, né? Aqui a gente começa a falar de algumas dificuldades. Muito importante você ter um espaço próprio, tá? Você ter um espaço próprio dentro da sua casa, se possível, né? Claro, ter um espaço reservado para exercer a atividade profissional. É importante que as pessoas, os coabitantes, né, os seus familiares, que eles entendam que o fato de você estar em casa não significa que você está disponível 100% do tempo. Isso é recorrente que seja uma dificuldade, né? Porque, pelo menos no início, os seus familiares estão habituados ao fato de você estar em casa, né, e estar disponível, o que não é uma verdade, né? Porque no home office, claro que tem flexibilidade, eu posso sair daqui, ali, tomar um cafezinho, dar um beijo na minha filha, né? Posso fazer outras coisas, mas em momentos de concentração, momentos de reuniões, né, você vai precisar estar concentrado, né? Então é importante esse respeito, essa compreensão por parte dos seus familiares, e isso às vezes é uma dificuldade. Gerenciar as atividades dos demais membros do escritório é uma frequente dificuldade, né? A gente usa, falei para vocês, o Asana integrado ao Slack para isso. O fato de você ter disciplina, né? Você ter disciplina, caso contrário, você ter disciplina é algo que pode ser bom e ruim para a tua profissão. Ou você não ter disciplina. Imagina você não ter disciplina e você trabalhar o tempo todo, né? Isso às vezes acontece, né? Digamos, você acorda, começa a trabalhar, e você almoça, você sai, né? E você sai do almoço e volta a trabalhar, né? O Diogo está perguntando aqui sobre produtividade, né? O que a gente faz para medir a produtividade. Eu já volto a falar sobre isso. Então, ter disciplina significa você, pelo menos o advogado ele não tem muito horário fixo, né? Mas você ter minimamente
ter reservados horários para sua vida pessoal e para sua vida profissional, né? Então, eu particularmente tento, a partir das 7 da noite, fazer outras atividades, que são atividades de casa, né? Atividades familiares, ainda que eu volte para o escritório mais tarde, né? Mas eu tento ter uma rotina, tento ter um trabalho, tento ter uma organização com isso. Caso contrário, você acaba misturando 100% do tempo vida pessoal com vida profissional. E isso, na verdade, não faz bem, né? Mas essa é uma dificuldade do home office. O silêncio, pessoal. O silêncio, às vezes, é uma dificuldade, né? Eu me lembro quando a Aurora nasceu, né, minha filha, teve um dia que eu estava com ela à tarde e um cliente importante do escritório me mandou uma mensagem falando: Gustavo, você pode falar ao telefone? E eu estava com ela, eu estava cuidando dela, né? Ela era bem pequena, estava no meu colo e realmente eu não podia falar naquele momento, né? Mas como ela estava quietinha, eu pensei, olha, eu vou fazer assim, não vou responder que eu não posso agora, vou esperar um pouco, quem sabe ela dorme e aí eu faço essa reunião. Mas eu não respondi e o cliente me ligou, né? Bem na hora que era um horário de trabalho, digamos assim, 3 da tarde. E eu estava cuidando da Aurora, ela era recém-nascida, né? Tava no meu colo, estava quietinha. E aí o cliente ligou e era uma questão importante. Era uma empresa lá de São Paulo e estava o board da empresa reunido. Eles estavam fazendo uma conferência interna e resolveram me ligar durante a conferência para tratar de um assunto específico, de um contrato importante da empresa, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar e de repente, imagina, eu falando com vários diretores de uma empresa por uma conferência, né, ou um call, como gostam de falar, e de repente ela começou a chorar, tipo, muito. Ela começou a gritar, né, e eu não conseguia nem mais ouvir o cliente, né, então foi uma situação, assim, então o silêncio, né, falando do silêncio, o silêncio, às vezes, é uma dificuldade no home office, né? Principalmente se você tem criança em casa pequena. É claro que, enfim, não houve nenhum tipo de problema. Eu desliguei e retornei um pouco depois, né? Nesse caso, inclusive, tive a sensibilidade deles, sabiam que tinha um recém-nascido em casa e tal. Mas, eventualmente, isso pode ser um problema, pode ser uma impressão ruim, né? Então, conseguir o silêncio é algo que pode ser difícil no home office, é um desafio essa questão, né? Eu vi que um colega perguntou sobre clientes que exigem consulta presencial, como faz nesses casos, eu já falo sobre isso também, tá? Então eu vou avançar agora, né, para falar sobre as atividades externas. Então, veja só, é claro que existem clientes ou potencial clientes que querem fazer uma reunião presencial, né? Às vezes é um assunto sensível. Às vezes, veja só, imagina alguém que cometeu uma ilicitude, uma irregularidade, se sente desconfortável em falar ao telefone, ou falar mesmo na videoconferência, e quer fazer, então, uma reunião presencial, né? Nós fazemos reuniões presenciais, às vezes nós fazemos muitas, às vezes eu faço todos os dias, dependendo da semana, né? Então, como que funcionam as reuniões presenciais? Quando são em São Paulo, quando as reuniões presenciais são em São Paulo, nós usamos a estrutura do escritório, que eu comentei com vocês. Nós temos um escritório físico em São Paulo, que é uma estrutura compartilhada, que tem aqueles custos reduzidos, e simplesmente nós agendamos, né, uma sala. Quantas pessoas? 3, 4, 10 pessoas? Agendamos. Eu agendo, então, vou fazer uma reunião com o cliente, geralmente agendo pelo menos 2 horas, né, para não acontecer de repente acabar o horário de agendamento antes, e faço a reunião presencialmente. Outra hipótese muito comum é visitar o cliente, né? Então, nós fazemos isso com muita frequência. Então, eu particularmente viajo muito. Eu vou para o Rio de Janeiro, vou a São Paulo, vou a Florianópolis, né? Para quê? Para visitar clientes, né? Aí, claro, a gente está falando de clientes que são pessoas jurídicas, que são clientes maiores, né? São clientes que não se importariam e não se importam eventualmente, ou conseguem, né? Se importam, mas conseguem pagar a questão do deslocamento. Ou, por exemplo, nós temos... Hoje, né, nós temos eu em Brasília, advogada em São Paulo e Florianópolis e algumas cidades do interior de Santa Catarina. Às vezes, se não é necessário que eu esteja presente, a Giovana vai na reunião em São Paulo, né, o Eduardo vai na reunião em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Então, nesse sentido, a gente faz sim reuniões presenciais, tá? Agora, São Paulo, né, e o escritório começou lá. Como eu disse logo no início, bem no início, muita gente ainda não estava, é uma cidade já habituada
com não só o home office, mas como coworking. É uma cidade muito habituada, porque veja, às vezes você sai lá do Itaim Bibi e você vai chegar no centro de São Paulo, dependendo do horário, você vai levar 1h30. Então é comum que mesmo morando em São Paulo, várias pessoas morando em São Paulo, se faça a reunião por videoconferência, ou se faça um call, uma conferência, né? Um telefonema. Então, claro, e aí até fazendo uma vinculação com o nosso momento atual, né? Dessa quarentena, eu acredito que muita gente esteja já se habituando a fazer esse tipo de reunião, que é algo que eu particularmente percebi em São Paulo com muita intensidade, né? Essa cultura já muito mais propícia a fazer videoconferências, né? O que o Bernardo perguntou aqui sobre reuniões da equipe, né? Eu já vou falar sobre isso. Eu vou voltar um pouco aqui que o Diogo perguntou sobre produtividade, métricas de produtividade, né? Veja, essa é realmente uma dificuldade. A gente usa o Slack integrado ao Asana para saber exatamente qual tarefa está com quem e para quando. Opa, voltei aqui, pessoal. Falou que a minha conexão estava baixa. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo, né? O home office não significa, pessoal, que a gente não converse diariamente. A gente conversa diariamente. Eu constantemente estou conversando com todos os colaboradores do escritório. Então eu sei o que cada um está fazendo, né? E a forma de você avaliar a produtividade, ela não vai ser por horário. Tá? Não vai ser por horário. A gente tem a referência. Nossos estagiários fazem 5 horas por dia. Mas ninguém está controlando o horário que ele começa, o horário que ele finaliza. A gente tem, é como se fosse um dever moral, né? A gente tem as referências. Olha, o Vinícius trabalha à tarde, né? Então eu sei que à tarde ele vai estar presente, mas eu não sei se ele vai estar lá realmente às 5 horas, se ele vai estar 4 ou 3 ou 7, não sei. A gente não tem esse controle de um ponto ou qualquer coisa do tipo. O Slack permite você ver quem está online e quem não está. Então, de alguma forma, você sabe se a pessoa está ali ou não. Mas, pelo menos eu não faço um controle rigoroso do horário. Então, a gente mede a produtividade pelas demandas, né? Pelas entregas, pelas atividades, pelo nível de qualidade das atividades, pelos prazos que as pessoas entregam, se é um trabalho bom ou não. Enfim, somos um escritório pequeno, 10 pessoas. A gente consegue ainda ter esse controle, né? Avançando para a pergunta do Bernardo, né? Ele perguntou, vocês fazem reuniões periódicas de toda a equipe? Se sim, qual aplicativo utilizam? A palestra está excelente, obrigado, B. A gente faz reuniões, tá? Reuniões presenciais, pelo menos uma vez por ano, reúne toda a equipe, ou, como a gente tem feito nos últimos anos, 2 vezes por ano, né? Que a gente faz às vezes a gente faz uma espécie de um intensivão, a gente chega a ficar 2 dias inteiros em reunião, né, de planejamento, que é uma reunião de planejamento, a gente olha o passado e o futuro. A gente costuma fazer no final do ano, e no meio do ano a gente tem uma outra reunião presencial. Mas, no meio tempo, claro, né, 2 reuniões por ano é muito pouco, a gente faz reuniões e a gente utiliza o software do Google Suite, que hoje se chama Meet, né? Era o Hangout, só que pelo menos na versão paga ele se chama Google Meet. E lá você consegue reunir todo mundo e a gente consegue fazer reuniões por lá. Uma cautela do home office justamente tem relação com isso, até a questão de feedback, que eu não sei se isso é típico de um escritório comum, né? Mas o home office pode te levar a não dar feedbacks, ou pode te levar a demorar a fazer isso, ou pode te levar a não fazer reuniões olho no olho, ao vivo, né? Você precisa se policiar, ter um planejamento, um cronograma de realmente fazer as reuniões. Confesso que no nosso escritório a gente deveria fazer mais reuniões, a gente sabe disso, né? Mas a rotina acaba sendo uma rotina bem intensa, de muitas atividades, e eu acho que isso talvez não tenha relação direta com o home office, né? Mas a gente precisa se policiar para isso, e a gente usa a tecnologia do Google Meet. O Slack, que eu comentei antes, a gente usa como plataforma básica, ela até tem a possibilidade de videoconferência, mas pelo menos eu prefiro a do Google, né? E ela é muito boa, permite que todo mundo, enfim, converse em tempo real. A gente tem até grupo de estudos no escritório, a gente vai ler um capítulo de um livro, aí entra nesse Google Meet e todo mundo vai falar, tem um relator, todo mundo fala criticamente sobre esse capítulo, né? Acho que foi mais uma pergunta aqui.
O Marcelo John perguntou como conquistar a confiança de um cliente sem encontrá-lo pessoalmente, isso é um problema recorrente. Excelente pergunta, Marcelo. Olha só, hoje, na minha opinião, o cliente, o PC, como a gente chama, o potencial cliente, né, para ele contratar um advogado, ele precisa confiar na pessoa. Né? Eu acho que isso não é de hoje, na verdade, sempre foi assim. E hoje a relação de confiança, ela é uma relação que se constrói a partir de uma imagem de posicionamento vinculado à sua marca, à sua presença na internet. Então, como eu falei antes para vocês, né? Eu não estou falando isso, não é nenhum tipo de, né, vangloriando disso, não é. Mas todos os dias as pessoas entram em contato com o nosso escritório porque elas encontraram o nosso escritório na internet, né? Veja, não é que todos os dias essas pessoas vão se transformar em clientes, porque em muitos casos a gente nem atua. São casos, às vezes, muita gente procurando advogado que atue gratuitamente, enfim, muitos casos que não é nossa área de atuação, que é direito público, né? E a gente simplesmente não atua. Mas, veja, a relação de confiança, você confia em alguém hoje não só porque o teu irmão, a tua mãe, o seu vizinho te indicou, mas porque você pesquisou na internet, né? E aí, claro, a gente precisa reconhecer, por exemplo, você construir uma carreira acadêmica sólida faz toda a diferença também. Faz muita diferença, né? Então, no meu caso, né, eu optei por sair da graduação, já fazer um mestrado, fiz o doutorado. Então, esse título, né, quando a pessoa vê um título, né, seja um especialista, o que for, isso já te dá uma presunção de confiança, né? Essa presunção de confiança ela vai amadurecendo, ela vai crescendo a partir do momento em que ela fala com você, né, no telefone, a partir do momento em que ela manda uma mensagem no teu WhatsApp, que você responde, que você faz uma videoconferência, ou se for um caso, né, grandioso, se for um caso maior, que você se reúne presencialmente com a pessoa. Então essa confiança ela é construída, e o fato de ser home office, sendo muito sincero, até o momento, pelo menos que nós tenhamos consciência, não prejudicou a prospecção de novos clientes. Tá? Não vejo, até porque muitos me perguntam, mas Gustavo, vocês não vão abrir um escritório físico? Se um dia nós chegarmos à conclusão de que o fato de nós não termos uma sede física própria, né? A gente tem uma sede em São Paulo, mas ela é compartilhada. Tem uma única, com um letreiro do escritório tradicional. Se nós chegarmos à conclusão que o fato de nós não termos isso prejudica o escritório, é óbvio que nós vamos abrir. É óbvio que nós vamos abrir uma sede física. Eu, particularmente, não gostaria, e nem nesse cenário também não pretendo, sair de casa todos os dias, perder, né, no meu ponto de vista, meia hora para ir, meia hora para voltar, meia hora para se arrumar, para ir trabalhar todos os dias de forma rotineira. Se tiver que ter uma sede física, eu vou continuar indo para as reuniões, né? A princípio, eu vou continuar fazendo home office. Ainda que outras pessoas podem preferir ficar presencialmente, né? Então, essa relação de confiança hoje, na minha visão, a relação de confiança, ela pode perfeitamente ser construída a partir da internet. E as pessoas estão cada vez mais habituadas a isso, né? Olha quantos influencers nós temos, né? Quantas pessoas, influenciadores digitais. A gente nunca viu essas pessoas, né, presencialmente, mas nós confiamos nelas. Por quê? Pelos rastros que elas deixam na internet. Às vezes, né, pelo currículo da pessoa, às vezes pelo palpite de outra pessoa que eu nem conheço, né? E aí entra, então, por exemplo, a gente fomentar, né, eventualmente o cliente, ganhou um caso com um cliente, deixa um feedback, né? Isso às vezes acontece, deixa lá uma avaliação, deixa um feedback no site do escritório, né? No site do escritório a gente não tem, mas, por exemplo, no Google, né? O Google tem os locais, dá 5 estrelas, no Facebook, onde for, né? E isso vai construindo uma reputação, né? Então, para a gente, até o momento, não foi um problema, até o momento nunca foi um problema essa questão da relação de confiança, ela é construída com o tempo, né? Outra pergunta, não sei se já foi falando agora, não sei se foi falado, mas como forçar uma rotina, tanto pessoal como parte burocrática, como secretário, digitalização de documentos, etc. Léo perguntou. Veja,
a gente não tem digitalização de documentos. É raríssimo isso acontecer, né? Então, veja, recentemente a gente assumiu um caso lá em São Paulo, defendendo uma professora que está sendo acusada, né, de ter praticado alguns atos que podem levar ela à demissão, né? O processo na corregedoria é físico lá em São Paulo. Então, é uma exceção, né? Dentro de 100 casos, aparece um que o processo é físico e a gente teve que digitalizar. Qual foi a primeira providência que nós fizemos ao receber o processo? Digitalizar o processo. Porque digitalizando o processo, passando o processo por um OCR, né? Um Optical Character Recognition, esse software de PDF, transformar o papel num PDF que você pode fazer a pesquisa, Ctrl F, pesquisar, foi a primeira providência, porque assim eu conseguia trabalhar no caso, ao mesmo tempo que outros advogados do escritório também conseguiam trabalhar no caso. Então, hoje, eu não vejo o judiciário com muitos documentos físicos mais. Os processos eletrônicos são realidade, né? Parte de secretaria, como eu falei no início, quem atende nossos telefonemas falando, alô, bom dia, Schiffler Advocacia, bom dia, é uma equipe de secretariado contratada desse escritório compartilhado que também recebe nossas correspondências, que permite que a gente faça reunião com um cafezinho, com água, com toda reunião, tudo tem direito, né? Com um custo que é de R$500 por mês. Né? Se usa mais, é mais, se usa menos, é menos. Às vezes R$400 por mês. Então, essa rotina de secretaria, né, a gente acaba não tendo. Um outro ponto que eu quero falar, não sei se eu estou me estendendo muito, né, mas veja só, para a gente, tá? O atendimento ao cliente é um dos pilares da advocacia. Eu vou dizer a vocês que o atendimento ao cliente às vezes é mais custoso do que a produção técnica. A gente vê a advocacia no nosso escritório com um tripé. Tá? São 3 pilares para nós. A advocacia ela é fundamentada sobre 3 pilares. Produção técnica, né? Você ter habilidade de redação de petição, pesquisa, construção de teses, doutrina, conhecimento, você saber negociar, convencer, uma sustentação oral, um despacho. Produção técnica, a base da advocacia, né? Talvez a principal. Segundo, o atendimento. Pessoal, sem um atendimento de qualidade, você pode ganhar o caso e simplesmente o cliente está insatisfeito. E veja, o que isso tem a ver com home office? O home office é desafiador, porque eu vou dizer a vocês, 90% dos nossos clientes eu nunca encontrei presencialmente. Tá? Nunca vi presencialmente. Às vezes nunca vi também nem por vídeo, tá? Só por conversa. E como é que a gente faz o atendimento? Então a gente precisa compensar essa ausência de presença, né? Compensar a ausência no escritório físico de a pessoa tocar na sua mão por um atendimento mais presente e intenso. Como que a gente faz isso? WhatsApp. Então, eu posso dizer até uma desvantagem do home office, o fato dos clientes terem WhatsApp, seu ou do escritório. Né? A gente tem o meu WhatsApp pessoal e o WhatsApp do escritório, então tem os 2 celulares. Por que uma desvantagem? Eu, sinceramente, acho que no escritório tradicional isso também deve acontecer, mas o cliente, tendo o teu WhatsApp, ele vai conversar com você. Então ele vai te mandar mensagem, ele vai te mandar áudios, né? Às vezes áudios longos. Ele vai falar com você às vezes 10 da noite, às vezes no final de semana. Agora, atendimento, pessoal, e ter um atendimento presente, na minha opinião, com home office ou sem home office. Né? Então, o que a gente faz, a gente tem um esforço muito grande para ter um bom atendimento apesar do home office. Né? Apesar de, então, o cliente não vai bater lá na sua porta e te encontrar. Né? Claro, muitos clientes gostam de fazer reunião presencial e a gente agenda e faz. Né? Agora, eles também percebem que tendo um bom atendimento à distância, conseguindo falar com você por telefone, conseguindo, né, o WhatsApp é bom porque você não precisa responder imediatamente, conseguindo ter esse feedback, esse retorno, né, e a gente também, pelo menos tenta, né, mandar relatórios periódicos para os clientes atualizando a situação, fazendo isso, a gente de certa forma compensa a ausência de você ter um escritório físico. Então o atendimento é bastante desafiador. Eu falei que era um tripé, só para completar, né? A advocacia para a gente é a produção técnico-jurídica, o atendimento e, por fim, a prospecção. Né? A prospecção que eu falei antes, para a gente é um dos pilares de um escritório de advocacia, porque você precisa ter sempre faturamento, novos clientes, né? Crescimento e para manter todo mundo com os seus
com os seus salários, né? Uma pergunta que o Carreirão me fez também, talvez a última aqui, e aí, se alguém mais tiver pergunta eu posso continuar a falar, é a seguinte: como essa pandemia afetou, né, a rotina do escritório? Bom, primeiro, né, a gente percebeu uma nítida, né, redução de busca pelo escritório a partir de demandas tradicionais e um aumento, né, de busca pelo escritório de demandas de casos relacionados diretamente com a pandemia, né? Então, por exemplo, né, questões relacionadas com contratação sem licitação, por dispensa, contratação direta em razão da pandemia, questões relacionadas com internações de pessoas em hospitais, que o hospital foi fechado porque era a UTI foi toda voltada para a pandemia e a pessoa foi transferida para outro, só que o hospital é pior, coisas do tipo. Então, como que a pandemia afetou? Veja, no dia a dia do trabalho propriamente dito, do fato de eu vir aqui para o escritório, sentar, ligar o computador, trabalhar, isso não mudou, porque eu já fazia dessa forma. Agora, o negócio, né, a gente sentiu essa mudança das demandas, eu acho que todo mundo deve ter sentido isso, né? E a nossa vida pessoal, obviamente, mudou muito, né? E aí, por que eu digo isso? Veja, eu sou uma pessoa que eu sou muito habituado a ficar em casa. Eu consigo, até por curiosidade, eu fiquei 30 dias dentro de casa uma vez para escrever a minha dissertação de mestrado, né? Praticamente sem sair do quarto, com uma montanha de livros. Ou seja, eu não me importo muito com isso, eu não sofro muito com isso. Agora, temos outras pessoas dentro do escritório, né, que são pessoas muito mais, assim, mais extrovertidas, pessoas que precisam dessa ligação, presença, ver pessoas, falar, tocar pessoas, né, de estar junto de uma forma mais intensa. Não vou dizer que eu não preciso, mas muito mais intensa. Então, muita gente no escritório tem atividades extra-escritórios, como todos têm, que, por exemplo, o grupo de estudos, monitorias, atividades, esportes, né, o mais variado tipo de esporte. Isso é algo que é essencial para as pessoas, né, estar fora de casa. Então isso nos afetou demais, né? No nosso caso aqui, estamos em Brasília, né? A gente fica recluso aqui dentro, com medo, né, das infecções, assim, uma situação absurda, parece um filme, né? E então isso afeta nesse sentido, porque o home office especificamente não afeta, mas afeta o restante do nosso dia, né? Então essa é algo que a gente sentiu. E outro ponto, que tem uma pergunta também do Carreirão, o que eu acho que isso vai influenciar o home office para o futuro? Eu tenho a impressão que as pessoas muita gente vai perceber a viabilidade do home office, os benefícios do home office, pessoas que nunca tentaram isso antes vão passar a perceber e possivelmente vão confirmar o que eu comentei aqui, a questão da maior produtividade, desde que com disciplina, do menor custo, né, sem dúvida alguma, a ausência de perda de tempo com deslocamentos, o conforto de trabalhar de casa, né? Claro, você precisa investir, você precisa ter uma cadeira de qualidade, você precisa ter um teclado de qualidade, um mouse de qualidade, uma tela de qualidade, um microfone. Então eu tenho que fazer muitas reuniões online, então eu tenho aqui um microfone semi-profissional, um fone adequado, né? Um ambiente, você vai ter que ter isso, né? Você vai ter que investir nisso. Agora, fazendo isso, você vai ter muito mais conforto, minha opinião, né? E minha experiência própria. O Marcelo perguntou outra coisa aqui. Vocês já utilizaram o Google Ads para prospecção de clientes? A gente nunca fez, tá? Google Ads é você fazer publicidade paga no Google, né? A gente nunca fez isso. Sinceramente, eu acho que existem aí muitas barreiras ainda em relação à publicidade da advocacia. Eu acho até que é possível fazer, né, permitido, digamos assim, a partir da OAB, mas a gente nunca fez. A gente usa a publicidade orgânica mesmo. Então, o home office, na verdade, o que ele faz, ele te obriga a estar presente na internet como prospecção de clientes. O escritório normal vai fazer isso também, mas no nosso caso é como se a gente fosse obrigado. Então, a gente tem o quê? Diversos artigos publicados. E, pessoal, é certo, tá? Isso vale para quem faz ou não home office. Se você publica um artigo especializado sobre um tema, né, específico, vão surgir potenciais clientes sobre aquilo. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2, pode demorar 6 meses, mas vão surgir. Então, vou dar alguns exemplos. A gente já escreveu sobre coisas assim
teses muito pontuais, né? Se você é aprovado num concurso público fora do número de vagas e aí a pessoa que está dentro do número de vagas desiste, você passa a integrar o número de vagas e ter direito à nomeação. Tem um artigo falando sobre isso. Olha, assim, mais de 10 pessoas, não sei, não lembro, mas muita gente já veio até o escritório a partir disso. E outras teses variadas na área de concurso, na área de contratações, as pessoas vão surgindo, né? Então, se você quer fazer home office, eu incentivo a todos que querem iniciar pelo menos um escritório, né, sem ter uma cartela de clientes, que você teste pelo home office, você invista na internet, invista nas tecnologias, invista na presença na internet. As pessoas já estão habituadas, assim como demorou muito para as pessoas comprarem, né, livros pela internet, comprarem coisas, mercado eletrônico demorou para pegar, digamos assim. Hoje é um fenômeno, as pessoas estão contratando o advogado a partir da presença na internet. Liga a pessoa lá de Salvador, né? Doutor Gustavo, estou com um caso de licitação aqui, minha empresa participou de uma licitação no Rio de Janeiro. Então veja, o cara de Salvador, a licitação no Rio de Janeiro, o escritório de São Paulo, eu morando em Brasília. E se houver harmonia ali de proposta, contraproposta, etc., contratam. Isso acontece com a gente toda semana, tá? Com o tempo, veja, fechar contratos, claro, o volume de fechar contratos importa, mas com o tempo você vai qualificando isso também, você vai aumentando seus preços, você vai aprendendo a cobrar, você vai aprendendo a cobrar o extra, aprendendo a cobrar o prolabore, você vai aprendendo a metrificar, né, que é uma outra conversa. A gente tem vários tipos de modelo de cobrança, como a gente cobra, tem muitos contratos por hora, né, que nos facilita bastante também. Falando em contratos remunerados por hora, tá? A gente usa um outro software que vale a pena anotar, que é o software chamado Toggl, T-O-G-G-L. Cara, apareceu aqui para mim que eu tenho 1 minuto e 36 segundos restantes. Eu acho que tem tempo máximo aqui para live, né? Então, pessoal, vou me despedir de vocês, tá? O Carreirão fez uma última pergunta aqui. O que achou do advogado que reclamou de quem faz office remelento? Eu até vi, cara, eu nem li essa notícia, eu vi, mas assim, cara, assim, eu não... acho que nunca ninguém, assim, que eu saiba, né, tenha deixado de contratar o escritório porque o home office seria remelento, ou que... Eu acho que ele reclamou que as pessoas não se vestiam adequadamente. Cara, tem que tomar os cuidados básicos, né? Então, fazendo reunião, eu coloquei uma camisa, se for o caso até, né, o Toffoli ontem deu uma entrevista, home office, estava usando terno, talvez por ser presidente do Supremo. Então, essas liturgias devem continuar, né? Precisam continuar.